Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Ontem, no assunto do ouvinte, a gente falou o seguinte: se existem ou não pessoas que estão passando fome em Maringá. E o senhor Ângelo Rigon, como é de praxe, levantou mais uma polêmica e os nossos ouvintes repercutiram isso. O Ângelo disse o seguinte: quando ele estava falando da questão de passar fome, ele levantou a questão de Maringá não ter favela, isso, aquilo, outro. E os ouvintes ficaram perguntando: mas será que não tem favela? Não tem por conta da tipografia. Mas e a pobreza? Será que não existe na cidade naquele nível de pobreza? Aí eu destaquei aqui a participação de um ouvinte que sempre está com a gente participando, o Silvio Maia. Ele diz o seguinte: o vírus é o gatilho para impulsionar os problemas já existentes que as pessoas têm. Pode até que não seja favela naquela tipificação de morro, de barraco, mas será que nós não temos aqui em Maringá situação de pobreza extrema? É essa a pergunta que ficou ontem. Vocês levantam esses assuntos? E aí os nossos ouvintes, claro, repercutem, e eu quero saber de vocês a opinião a respeito desse assunto. Josué, com os seus olhos brilharam agora para responder. Pode falar. Não, Paulo, eu acho que o ouvinte tem razão, né? Nós temos alguns bairros de Maringá que são mais carentes que outros e nós temos que dar voz para esse pessoal, né? Nós temos que dar destaque para quem está realmente precisando de ajuda. Basta ver, Paulo, no final do ano, quando as pessoas pegam as cartas do correio de crianças pedindo presente para o Papai Noel e faz a distribuição de presentes. Basta ver as ONGs que fazem janta e entregam para os moradores de rua. Basta ver também, Paulo, quando tem campanhas como pizza, igual o Rigon falou, que participa, o pessoal levanta um montante para ajudar as pessoas carentes. Basta ver o que acontece todo ano. E nesse ano em especial ainda tem essa questão do empobrecimento compulsório e que as pessoas, todos nós estamos vivendo. Aí aquela pessoa que tem dinheiro pra caramba coloca lá no Facebook: fique em casa. E quem não tem dinheiro e não pode trabalhar, não tem o que fazer, né? Aguinaldo, vou fazer uma pergunta muito mais difícil pra você, depois eu vou estender ela pros outros. É o seguinte: a gente gosta de esconder nossas mazelas? O maringaense gosta de esconder as mazelas? Maringá é uma cidade rica em que muita gente também gosta de se aparecer ou aparentar algo que não tem, né? Muitas vezes você vê alguns chamados bacanas andando com um carrão, só que a prestação do financiamento está atrasada. Então Maringá tem muita questão de aparência também. E obviamente em qualquer cidade você vai encontrar eu acho que é pequeno ainda, né? Um pequeno foco de realmente de extrema pobreza, né? Então não dá para disfarçar que não tenha pobreza ou pobre em Maringá, até pelo alto custo de se morar em Maringá. Aluguel, metro quadrado aqui é caríssimo comparado proporcionalmente ao metro quadrado da Avenida Paulista. Mas nós temos, eu não sei se, claro, você pode ter um dia ali alguém ou algumas pessoas que não comeram, que não jantaram, enfim, então pode estar passando fome sim. Mas, no geral, obviamente, né, a cidade tem um nível de vida elevado. Mas nós temos pequenos focos e tem muita gente querendo se aparecer. Ô Clóvis, a cidade tenta esconder os problemas que tem, principalmente os problemas sociais, nesse aspecto aí de moradia e financeiro com relação à casa. Até casa popular, faz muito tempo que Maringá não tem casa popular. Agora, nessa última gestão, voltou a se construir casa popular. Eu tenho a impressão que Maringá gosta de botar realmente para a periferia aí essa questão, mas a periferia é 2-3 quilômetros de distância da cidade. O problema é o seguinte: para a gente definir grau de pobreza, eu tomei um susto quando eu vi a matéria recentemente que mais de 112 milhões de brasileiros estão entrando naquela linha dos R$600. Tira aí alguns gatos pingados que são os desonestos, né? Outros que são os trapaceirinhos que entram no bolo para poder pegar uma parte. É muita gente, Paulo, que tem dificuldade, que sobrevive no dia a dia
sobrevive. Então ele está na linha de pobreza. Agora, Maringá, por exemplo, eu acho que eu fiz uma pergunta para um candidato, não sei se foi Pignato, não sei para quem foi, para um pré-candidato, dizendo o seguinte: será que nós conhecemos a nossa cidade na realidade? Nós conhecemos os bairros? Como é que você mede um grau de pobreza? Maringá, ainda que se destaque em grau de educação, pelas faculdades que tem aqui, universidades que tem aqui, pelo grau de estudo, tudo. Mas você olha, nós temos duas Maringás segmentadas em uma só. Você vê o grande centro e você vê a periferia. Ainda que, de novo, Maringá seja uma cidade diferenciada, há uma lacuna para se preencher entre grande centro e periferia, e aqui é que está o problema, que você não vê. Por exemplo, outro dia, acho que foi a Lia Chicos que comentou comigo, quando eu fiz esse comentário, foi realmente tem uma Maringá que talvez muita gente não conheça. A periferia, Paulo, tem dificuldade extrema, a pobreza está na periferia. E Maringá é uma cidade planejada para quem tem poder aquisitivo. Ponto, acabou. É bom, é ruim, podem questionar ou não, mas ela é planejada para quem tem poder aquisitivo alto. O custo de vida em Maringá é alto. Maringá é uma cidade diferenciada? É diferenciada, mas o custo para quem mora aqui é muito alto. Então, a periferia nós temos dificuldade, sim. E eu concordo com o Josué. Nós temos com muita gente com extrema dificuldade, principalmente nas periferias. Tirando os carrões, Aguinaldo, tirando, né, a situação de alguns que aparentam ter condição financeira e não tem. Porém, a periferia hoje, Paulo, e Maringá, sofre muito. Alguém precisa olhar para isso, porque o Josué tem razão nesse sentido. Ângelo Rigon. A gente está no meio de uma pandemia. Óbvio, tudo aponta para o aumento do nível de pobreza muito grande. A gente não sabe o que será amanhã. Hoje, por exemplo, ontem a Renault anunciou a demissão de 400 funcionários. 700, apesar da lei proibir. Uma lei, inclusive, uma lei que o Ratinho fez quando era deputado estadual. Porque a Renault recebe incentivos fiscais do governo. Então, a pandemia é óbvio, como a depressão que houve no início do século XX, ela vai provocar pobreza. Isso é fato. Isso não vai mudar. Agora você tem um outro lado, que é o lado urbanístico. E vocês deram azar, porque eu li sobre isso ontem, inclusive. 2 franceses... Então a gente deu sorte. Deu sorte, desculpa. 2 franceses, Le Corbusier. Le Corbusier era o cara que fazia tudo com arco. Foi ele que influenciou Niemeyer. E o outro... eu não sei falar o nome correto, mas Alfred Argouche. É meu amigo. Ele fez Porto Alegre, era urbanista e arquiteto, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba, Recife. Curitiba, quem vê é a cidade modelo, mas não, lá tem favelas. Perto de Maringá, realmente Maringá não tem nada de favela. E lá as favelas são concentradas nos fundos de vales, estão escondidas pelos prédios, escondidas no meio de bairros até nobres. Então, foi ele que inventou essa coisa que Maringá copiou. Quem desenhou Maringá? Jorge de Macedo. Ele também era da escola do Agouche. Qual que era a escola dele? Vamos dividir a cidade. Aqui vai ser a parte de comércio. Vamos lá, Vila Operária, aqui vão morar os operários. A Mauá vai ter oficina. Então, esse era o esquema de segmentar. Foi esse francês que criou essa ideia, que durante muito tempo, os anos 40, 50, 60, influenciaram os urbanistas brasileiros. Mas isso não acabou, claro, obviamente. Apesar de, vamos botar aqui e aqui não vai ter pobre, não vai ter pobreza. Mas não tem jeito. Maringá foi projetada para 200 mil, hoje tem mais que o dobro. Curitiba da mesma forma. Então são coisas que independem de quem desenha, depende mais do governante. A gente teve, vocês falaram aqui em Casa Popular, o BNH. E o BNH acabou. O BNH que funcionou durante o período militar, especificamente para poder resolver essa questão. Vamos construir prédio e botar os pobres lá dentro. Só que daqui a pouco o BNH, que era um banco, estava financiando empresas ricas, empresas grandes, e esqueceram do pobre. Aí isso acabou, inventaram Minha Casa Minha Vida. Agora vamos botar outro nome, Bolsonaro não quer porque é do PT, aí botar outro nome. Mas isso não vai mudar o fato de que as cidades foram planejadas por um número X de habitantes e hoje, em muitos casos, o de Maringá tem mais que o dobro.